20 dicas para uma ótima apresentação em público. Você sente aquele nervosismo quando precisa se apresentar em público? Falar para várias pessoas pode causar desconforto e incômodo para muita gente. As pessoas têm dificuldades relacionadas à timidez, tom de voz e postura. Todas essas dificuldades, entretanto, podem ser superadas com um pouco de dedicação, esforço e atenção. E um dos pontos que merecem especial atenção ao se preparar para uma apresentação é o equilíbrio emocional. Afinal, um apresentador com algum nervosismo pode se confundir no discurso e comprometer o bom engajamento e a absorção do conteúdo para quem for assistir. Nesse vídeo você vai ver que ser objetivo, controlar bem o seu tempo e escolher com cuidado as palavras são boas providências a se desenvolver com boa experiência e um bom treino. O medo de falar em público é mais comum do que imaginamos e tem até um nome, glossofobia. Mas não se preocupe, é perfeitamente possível diminuir e até eliminar isso. Uma alternativa simples é questionar: por que estou sentindo isso? Faz sentido eu sentir tanto medo? Ou será que é coisa da minha cabeça? Então, vamos às dicas? 1. Procure descansar e se alimentar bem. Se estiver muito ansioso, você não vai conseguir dormir e se alimentar bem antes da apresentação. Então você começa a suar frio, ficar tonto, sua pressão cai e você perde o controle do próprio organismo. Para evitar isso, garanta um bom descanso e se alimente preferencialmente de comidas leves. 2. Saiba quem é sua plateia. Uma dica muito importante é conhecer bem o público. Se for fazer uma apresentação para seus colegas de sala, provavelmente você vai saber o quanto eles conhecem sobre o assunto. Mas pode ser que você não saiba quem é o público. Então, tente colher o máximo de informações sobre essas pessoas. Qual a formação delas, área profissional em que atuam, etc. 3. Elabore um texto. Escreva um texto a respeito do assunto sobre o qual você vai falar. Nesse texto, procure abordar tudo aquilo que você quer dizer sobre o tema. Esse rascunho poderá ser usado posteriormente para a publicação de um artigo ou mesmo para o seu trabalho final. Em seguida, você pode selecionar os trechos mais relevantes para a exposição. Tente fazer um resumo, pode ser em forma de textos ou de tópicos. 4. Tenha domínio do assunto. Na hora de fazer a apresentação, é preciso que você saiba exatamente o que você vai falar. Que você domine mesmo aquele conteúdo a ser abordado. A insegurança sobre as informações que irá expor vai te prejudicar e aumentar a ansiedade. É importante, para que isso não aconteça, pesquisar tudo sobre o tema. 5. Treine o que você pretende falar. Você pode ler o resumo por diversas vezes e se certificar de que sabe exatamente o que vai falar. Treine a leitura em voz alta. Esse treino vai te dar mais segurança e confiança na hora de se apresentar em público. Mas não se esqueça, na hora da apresentação, nada de ler o texto. Apenas utilize-o para consultar apontamentos. E ensaie bastante, porque o estudo da neurociência já comprovou que o nosso cérebro não sabe diferenciar situações reais de simuladas. 6. Estruture uma história. Para que sua apresentação não se torne cansativa e possa atrair o máximo de atenção e contribuição do público, estruture seu roteiro em formato de história, com começo, meio e fim. É legal dividir o conteúdo em partes.
como introdução, desenvolvimento e conclusão. Com isso, o assunto ganha mais sentido, a didática fica melhor e você consegue orientar a sua fala de maneira mais adequada. 7. Transmita segurança. Se você é tímido ou não gosta de falar em público, treine bastante antes. Ou grave sua voz fazendo a apresentação. À medida em que você tiver mais domínio sobre o conteúdo, você vai se sentir mais seguro e autoconfiante. 8. Treine sua postura. E agora, com o discurso internalizado sobre o seu total domínio, chegou a hora de trabalhar a linguagem corporal. Ela tem grande influência na transmissão da mensagem. Então vá para frente do espelho, fale e procure gesticular de forma normal. Tente manter a coluna sempre reta, a visão na plateia e as palmas das mãos sempre à vista. Pode parecer um pouco difícil, mas é a melhor maneira de manter a atenção do público. O ideal é que você ande pelo local com naturalidade e elegância, para aumentar a sua interação com o público e também para que você não se sinta desconfortável. 9. Faça uma apresentação visual. Nem sempre uma apresentação visual é obrigatória, mas esse recurso pode ser uma boa estratégia na sua exposição, porque desperta mais interesse nas pessoas e permite que você siga uma linha de raciocínio coerente. Mas não sobrecarregue a apresentação com muitas informações e imagens. Isso pode confundir o público. 10. Prepare-se bem antes de começar. No dia da apresentação, é muito importante chegar mais cedo para conhecer melhor o local e conferir detalhadamente o funcionamento de todos os equipamentos. Separe 30 minutos antes de começar para que você possa relaxar e pensar em tudo que você preparou para a apresentação. 11. Relaxe. Antes de começar propriamente, respire fundo e tente se acalmar ao máximo. Mesmo que surjam alguns contratempos, o que importa é não perder a calma e não perder o foco. É perfeitamente normal se sentir ansioso. Respire fundo e mantenha a calma. 12. Gerencie o tempo. É fundamental estar atento ao tempo. Tente ser breve e objetivo. Foque nas informações mais importantes e crie uma conexão com o público. O nosso cérebro perde a atenção de 10 em 10 minutos. Então você pode trazer uma frase de impacto com mais ênfase para tentar retomar essa atenção. 13. Fale com empatia. Seu público precisa sentir que você consegue imaginar seus problemas, suas dores e limitações. Por isso é tão importante conhecer esse público. Quando você se coloca no lugar do outro e apresenta um conteúdo de forma agradável, principalmente para que ele, o outro, possa absorver bem o que você está dizendo, a apresentação se torna muito mais interessante e você terá a atenção das pessoas do início ao fim. 14. Fique atento à respiração. Às vezes, por conta do nervosismo do momento, começamos a falar rapidamente para que aquele discurso termine logo. Além da plateia não entender bem a sua mensagem, você ainda vai ficar ofegante. Portanto, é melhor que você fale um pouco mais devagar, dando mais ênfase e entonação às suas palavras. 15. Implante dúvidas para deixar a plateia curiosa. Muitas dessas dúvidas você mesmo pode esclarecer ao longo da sua fala, mas é importante, principalmente no início, que você deixe a plateia curiosa. Quando for preparar o conteúdo, pense em indagações que possam deixar a apresentação ainda mais interessante. 16. Gesticule. Use os gestos a seu favor.
A forma com que você movimenta suas mãos pode pontuar o que você está dizendo. Não fique com as mãos dentro do bolso ou de braços cruzados. Tente ficar com os braços soltos, mantendo-os acima da cintura e para frente. Faça os gestos com as palmas das mãos voltadas para cima. Isso demonstra maior afinidade com a plateia e também dá a entender que você está sugerindo algo e não dando ordens. 17. Mostre o ser humano que há em você. Não há nada pior que assistir uma palestra apresentada de maneira formal, eminentemente técnica e mecânica. Um conteúdo é muito melhor compreendido quando transmitido de forma afetuosa, descontraída e até mesmo engraçada. Apele um pouco para o humor. Isso também vai prender a atenção. 18. Se atenha ao tom de voz. Além dos gestos, a forma que você fala durante a sua apresentação também é muito importante e pode ou não prender a atenção do público. Fale de maneira clara e tente dar entonação às palavras-chave do conteúdo que você está oferecendo. É comum que as pessoas deixem para dar entonação nas palavras que estão no final de uma frase, o que é conhecido como tom de voz ascendente. Mas o mais indicado é o tom de voz descendente, no qual o palestrante aumenta a entonação no início e no meio e termina a fala de maneira mais suave. 19. Use adequadamente os pronomes de tratamento. É muito importante que você se envolva no que está dizendo e aproxime o público de si. Um ótimo caminho para isso é trocar o pronome vocês por nós. O uso desse pronome demonstra preocupação e envolvimento no que está sendo passado. Quando usamos o pronome vocês com muita frequência, podemos gerar no público aquela imagem que o apresentador está se colocando em um grau superior em relação aos demais. 20. Capriche no grande final. Ao concluir, faça um resumo do que você abordou nessa apresentação. Finalize com essa conclusão, mesmo que ela não seja definitiva. Se for o caso, não precisa se preocupar em ter 100% de certeza. As pessoas entenderão que você ainda está pesquisando e que não tem todas as respostas. Quando estiver por concluir, deixe os minutos finais para perguntas. Viu como não é difícil fazer uma apresentação bem-sucedida? Nesse vídeo, você percebeu que prestar atenção em pequenos detalhes, como usar adequadamente os pronomes de tratamento, se ater ao tom de voz, fazer uma fala mais afetuosa, relaxar, gerenciar o tempo, além de outros pequenos gestos, pode deixar a sua palestra mais interessante e com informações agregadoras. Esse é o canal Crescimento Emocional. Se você gostou dessa mensagem, curta e compartilhe, para que a gente possa continuar produzindo e apontando caminhos.